A gente vai falar agora de uma doença comum, mas que muita gente não sabe do diagnóstico e acaba não buscando o tratamento. Tomar um copo de leite no café da manhã ou comer aquela macarronada no domingo pode não cair tão bem para quem sofre com a intolerância ao glúten ou à lactose. Estudos apontam que cerca de 70% dos brasileiros possuem algum nível de intolerância alimentar e muitos não sabem disso. Para falar do assunto, eu recebo o médico Paulo Salustiano, que é especialista em medicina preventiva. Boa tarde, obrigada pela presença aqui no Revista. Boa tarde a todos. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite e trazer informação para você, para o seu público. E justamente muitos esquecem que a alimentação não quer dizer que é um alimento. O alimento, ele só vira um alimento quando ele é um nutriente. E muitas doenças hoje estão relacionadas à alimentação, mais de 90% das doenças. Que a gente coloca da boca para dentro. O que nós ingerimos. O alimento ele pode ser pior do que um tóxico, por exemplo. Depende muito da escolha desse alimento, do tipo de alimento e se ele está se transformando em um nutriente. Então vamos começar falando da diferença entre uma alergia alimentar e uma intolerância alimentar. Sim. Muitos confundem alergia, intolerância, acho que é a mesma coisa, né? Quando você fala em alergia, alergia é um processo imediato, aquilo que você come hoje e logo você tem o efeito que é alergia, né? Um edema de glote, ou pode ter a pele fica vermelha, enfim, isso seria alergia, que é algo imediato. Uma coceira, por exemplo. Uma coceira, que ele acontece devido a uma hemoglobulina, que nós chamamos IgE. E já a intolerância alimentar, ela ocorre devido à falta de uma enzima. No caso do leite, a lactase. A lactase é a enzima que quebra a lactose do leite para se transformar em glicose e em galactose. E você ingere um alimento hoje, um exemplo, leite, e você acaba tendo um efeito 3 dias depois, 4 dias depois, 5 dias depois, e não sabe que aquele sintoma que você está sentindo foi daquele alimento que você ingeriu alguns dias atrás. Então, essa é a intolerância alimentar. E a pessoa vai ter que tipo de sintoma no caso de uma intolerância ao leite, por exemplo? São vários sintomas. Primeiro que leite não foi feito para ser humano tomar. A única espécie, Aline, que ingere leite de outra espécie somos nós. Né? E a única espécie que ingere leite depois que desmamou, né? Que desmamou. E a única espécie que na vida adulta continua bebendo leite somos nós. O leite já tem vários estudos científicos falando dos efeitos negativos do leite. Primeiro, vamos quebrar o primeiro mito aqui, que é a osteoporose. Todo mundo fala, vou tomar leite para melhorar os meus ossos, para evitar a osteoporose, as fraturas. Pelo contrário, quando você ingere leite de vaca, você aumenta mais ainda a chance de você adquirir uma osteoporose. E você pode observar que os países que mais ingerem leite de vaca são os países que têm o número maior de osteoporose e de fraturas. Aqueles países como China, Tailândia, Japão, que não ingerem leite de vaca e derivados, não tem menos fratura, menos osteoporose. Fora que o efeito do leite de vaca é devastador. Tem muitos outros efeitos. Posso falar para você hoje, baseado em estudos científicos, que o leite de vaca também aumenta o risco de câncer de próstata relacionado, câncer de mama. Ele produz, no leite de vaca, tem um hormônio da vaca que é a estrona. Estrona é totalmente contraindicada para o ser humano. Fora que encontra-se, em média, 55 hormônios que é da vaca, no leite da vaca, e nós ingerimos isso diariamente. Então está relacionado ao câncer de mama, está relacionado ao câncer de ovário, está relacionado à infertilidade, aquela dor de cabeça que você trata, não melhora, está relacionada à intolerância também. Há várias pessoas que comentam, eu tomo leite, comecei a perceber que depois do café da manhã ou ao longo do dia eu vou tendo dor de cabeça, diarreia, tem gente que tem uma diarreia meio que imediata, aquela sensação de estufamento. Isso pode ser causado por uma questão alimentar, então ela tem que ficar atento ao que ela está comendo, que isso pode estar ligado, e não precisa ser uma fritura, por exemplo, que ela comeu ontem. Às vezes ela comeu uma coisa frita ontem e ela acha que é a fritura que está desencadeando hoje. Pode ser o hábito alimentar que está todo errado? Totalmente. Tem um médico taoísta, bem antigo, que ele já relatava, quando você se depara com uma doença, a primeira opção, você tem que mudar a alimentação. Depois, se necessitar, você prescreve um remédio. Mas, infelizmente, acontece o oposto, o contrário.
E para que vocês entendam um pouco melhor, o leite, o grande problema do leite é a alergia à proteína do leite, que é a caseína e outras proteínas que o leite, compõem o leite, e também a deficiência enzimática, que o ser humano ele não tem a lactase para quebrar a lactose do leite. E quando você ingere um alimento, primeiro ele passa pelo estômago. Ele tem que sofrer uma quebra enzimática, da enzima gástrica, depois ele vai para o intestino e o pâncreas libera enzimas para quebrar esse alimento. E quando esse alimento chega no nosso intestino, como leite, como o próprio glúten, que vem da cevada, do trigo, do centeio e da aveia, o ser humano não tem relação nenhuma com esse tipo de alimento. Ele chega no nosso intestino e ele causa uma devastação no nosso intestino. Nós temos lactobacilos, são bactérias boas, probióticos, pré-bióticos no intestino, e vai eliminando os lactobacilos que quebram esses alimentos para absorver os nossos nutrientes. Então, é uma barreira muito fina que nós temos no nosso intestino. E vai causando uma microlesão, uma inflamação no intestino. E causando um desequilíbrio dessa flora intestinal, que nós chamamos de disbiose, e causando essa inflamação no intestino, aquele alimento, aquele leite que está levando a tudo isso, ou aquele glúten, ou outros alimentos também, vai absorvendo de maneira, nós chamamos de macromoléculas. Então, são moléculas grandes, que não foram quebradas. E vai entrando um pouco agora, um pouco depois, e abre a porteira. E começa a entrar tudo. Tirou aquela barreira de proteção. A barreira de proteção. Então, entrou isso na nossa corrente sanguínea. O nosso corpo reconhece como um antígeno, algo diferente. E começa a produzir muito anticorpos para combater aquela macromolécula que entrou. E a partir desse momento, chega uma hora que ele não consegue mais vencer a guerra. E ele começa o quê? Ele começa a eliminar outros órgãos, a destruir outros órgãos. Porque essa proteína que nós ingerimos do leite, a caseína, ou a proteína do glúten, elas são parecidas com proteína de vários órgãos que nós temos. Um exemplo é o pâncreas. A caseína, a proteína do leite, é muito parecida com a que nós temos no pâncreas. Aí quando entra, destrói, além de destruir o corpo, ele vai combater a caseína, mas acaba combatendo, destruindo o pâncreas, levando a diabetes tipo 1, que é muito comum em crianças hoje, que começam a tomar leite de vaca, infelizmente, com 1 ano de idade, com 6 meses de idade, e desenvolvendo diabetes tipo 1. Tireoide, principalmente o glúten, a proteína do glúten é parecida com a proteína da tireoide. O corpo começa a combater o glúten, mas vai lá na tireoide, levando ao hipotireoidismo. Demência, depressão, crianças com autismo. Há anos atrás, né, Aline, não existia tanto autismo quanto hoje, nos dias atuais. O autismo está relacionado também ao leite de vaca, está relacionado também ao glúten. Fazer um acompanhamento. É assustador. É importante. A gente vai continuar falando disso daqui a pouquinho, porque o Paulo Salustiano vai continuar com a gente aqui no Revista. Ele vai voltar para a nossa cozinha. Ele vai mostrar alguns alimentos que podem ser substituídos em nossas refeições do dia a dia e como fazer essa substituição. Enquanto isso, a gente vai curtir um pouquinho mais de música. Para você que acompanha o Revista, eu recebo aqui os primos Johnny e Vander Violeiro, com o melhor da moda de viola. A dupla está divulgando as questões do segundo CD, que é esse aqui, o Sucesso Quer Nós. Isso. É isso aí, né? Um caipira modernizado. Por que é um caipira modernizado? A gente sempre fala porque não somos o criador do caipira modernizado, mas estamos aí ajudando a divulgar, porque, um exemplo, a tradição do caipira é viola e violão. Então hoje a gente vê que a gente já tem mais instrumento agregado. Então ficou o quê? O caipira modernizado, que vamos estar aprimorando um pouco mais, colocando mais instrumento, colocando mais música para cima, dançando, agitado. Então vamos modernizar o negócio. Mas é sempre a base da moda de viola ou vocês já começaram a pensar nesse sertanejo universitário ou não? Não, a gente puxa muito o sertanejo raiz. A gente coloca muita moda dançante, mas o nosso forte é a moda de viola. Bacana. E o que a gente vai ouvir agora? Vamos trazer uma moda também que está no nosso CD, de minha autoria. Lembrando também que meu parceiro aqui também compõe bastante, Jair Peixoto, né, que foi o compositor dessa última moda que nós cantamos, Sucesso Que É Nós. E agora vamos fazer uma moda de minha autoria que está no nosso CD. Enverga, mas não cai. Então vamos lá. Vamos lá? Se não aguenta porque veio, nós bebe pra caralho. Balança, mas não cai. Balança, mas não cai. De litrão ou de latinha, se acabar nós compra mais. Tem piseira, é nós no meio. Se não aguenta
porque veio enverga, mas não